Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 16 de dezembro, Ibovespa apresentando aqui um dia de estabilidade, menos 0,02%, enfim, fechou estável com candle de indefinição, fechamento aqui no meio, sombra inferior, sombra superior. Fato que Ibov vem de um movimento já longo de baixo, está esticado no curtíssimo prazo, traz uma chance de repique de alta. O G60 tentou aqui uma recuperação, ainda continuou meio travado, mas a superação da máxima de hoje, porque depois desse movimento de subida, vamos dizer assim, o Ibov estaria mais pronto para um novo movimento de queda aqui no G60. Caso ocorra o contrário, supere a máxima do pregão de hoje, abortaria essa expectativa aqui do intraday e aumentaria a chance de concretizar, de iniciar aqui um movimento de subida no gráfico diário. E aí teria um desafio pela frente, na faixa dos 48.722 em termos de resistência, e depois na casa do mais para os 50 mil pontos em termos de repique de alta, já sendo um pouco mais otimista, e 50 mil pontos e depois 51.200. Então, Ibov trazendo essa chance de repique a partir do próximo pregão, mas precisa de uma sinalização um pouco mais relevante aí a partir desta quarta-feira. Vamos ver se o Papai Noel dá as caras aí e gera pelo menos uma subida aí no final do mês de dezembro, que se pegarmos o gráfico, o mês de dezembro aqui está uma beleza, né? 14% de queda no mês de dezembro. Vamos ver se Papai Noel, para os comprados, o Papai Noel está meio sumido, vamos ver se ele aparece aí nesse finalzinho de ano aí, até o Natal pelo menos. Gráfico da Petrobras agora, PTR4 no pregão de hoje, alta de 2,18%, ativo também gerando alguma sinalização de buscar aí, de tentar um repique de alta, uma força por parte dos compradores. Dentro dessa força por parte dos compradores, que abriu com forte gap de baixa, gerou aqui um belo, vamos dizer assim, contra-ataque por parte dos compradores, foi lá em cima, chegou a estar em 9,92, fechou em 9,38, reduziu um pouco a alta e já gerou uma sinalização, assim como o Ibov, de começar a perder força depois desse movimento de subida e poder iniciar aqui um movimento de baixa. Então, nesse ativo, para tentar pegar a operação contra a tendência, o ideal seria ou através de um fundo ascendente aqui no gráfico de 60 minutos, ideal, melhor ainda se esse fundo respeitar os R$9, número redondo, patamar de suporte, ou se buscar day trade ali através de um gráfico de 15 minutos, fechamento aqui de um candle nos primeiros 15 minutos, com mais força para cima dos 9,55, preferencialmente, com nova máxima na sequência, seria uma alternativa de buscar já uma entrada com stop logo aqui embaixo, tentando aí pegar o movimento de um pregão aí para cima na Petro. Patamar de resistência nessa ação, R$10 número redondo. Aí acima desses R$10, olhando para o gráfico intraday, a gente teria aqui um patamar em torno mais para 10,45 e o outro ali um topo 10,89. Vale 5, não só Vale 5, mas ontem já teve um sinal um pouco mais relevante de força por conta da CSNA3, os em Minas, cheguei a destacar na última videoanálise. Hoje elas confirmaram, aí veio a GGBR4 que eu vou mencionar daqui a pouco, enfim, o setor de siderurgia começou a dar um indício maior de repique, confirmar essa chance maior de repique de alta, dentro de uma tendência de baixa, fato, e a Vale proporcionou essa sinalização hoje. Fechou bem, com alta de 3,75%, quebrou a sequência aí de 11 pregões com máximas descendentes, fechou acima da máxima do pregão anterior, ponto favorável, gerou a quebra ali também de topos descendentes no gráfico de 60 minutos, então o ativo, no meu entender, gerou um sinal mais favorável para iniciar um movimento de subida aqui no gráfico diário, trazendo possibilidade de se trabalhar na ponta compradora aí contra a tendência, ou pelo menos para fazer day trade, lembrando que ontem eu comentei, para um gráfico de 10 ou 15 minutos, ideal seria deixar o preço vir para cima dos 16,25 e a partir disso fundo ascendente no gráfico de 10 ou 15 minutos seria a alternativa aí nessa região, batendo aí nessa faixa de preço dos 16,25. Então o ativo foi lá, fez isso, gerou um forte movimento de alta, caiu, corrigiu, gerou um fundo nessa faixa de preço aqui dos 16,25 com outro topo um pouco mais abaixo em 16, por volta dos 16,15 e gerou um sinal bem interessante de fundo, trazendo possibilidade ou de se trabalhar numa compra de day trade ou dentro do que eu mencionei, dependendo do encaminhado do pregão,
pode até segurar para um próximo pregão a operação. E nesse caso aqui daria para fazer isso na Vale 5, podendo trabalhar com stop aqui no primeiro momento abaixo ali dos R$ 15,90, e a partir de amanhã, se esse ativo ainda consegue romper aqui essa região, voltar para cima aqui dos R$ 16,77, os 16,79 com a máxima de hoje, também dá para se trabalhar com a operação de day trade na ponta compradora, ou mesmo buscar uma compra aqui com stop abaixo da mínima desse recuo no G60. Enfim, um stop que ficasse um pouco ali abaixo dos 16,45. Então essa seria a alternativa em cima de Vale. GGBR4 também fez algo semelhante, fez um engolfo de alta, assim como a Vale, superou a máxima do pregão anterior, fechou acima, mas é um ativo em tendência de baixa, assim como a Vale, tendência de baixa alinhada não só no gráfico diário como no gráfico semanal, mas são ativos que estão esticados para baixo, que abre essa chance de ter uma reversão de tendência, passar para ter uma tendência mais indefinida no curto prazo. Então é outro papel que fica também um pouco mais para buscar operações na ponta compradora de day trade, depois do pregão de hoje. Você gera também aqui no gráfico de 15 minutos um fundo ascendente com sinalização de força, fechamento preferencialmente acima de 8,74, seria algo mais interessante. Seria a alternativa de compra com stop abaixo da mínima desse fundo e tentando pegar o que? A continuidade dos fundos ascendentes aqui na GGBR4. Olhando agora para outros papéis, SUSB5, ontem eu falei da Fibra, superou já a máxima de ontem, da forma como aconteceu, e vindo para um fechamento mais para o final do pregão, a própria SUSB5 para cima da máxima do pregão anterior, eu optei por aguardar o fechamento para no início do próximo pregão avaliar a abertura e a possibilidade de entrada em um desses dois ativos, a favor do que de uma busca de um fundo ascendente e uma possível movimentação para cima desses R$ 11,13, que seria o topo ali, um topo descendente que ela montou, e depois de 11,22, enfim, uma possível retomada de tendência de alta no gráfico diário, com essa formação de fundo aqui acima do fundo anterior. Então essa é a alternativa, fechou com alta de 2,54%, ela mantendo-se aí acima desses 10,90 preferencialmente a partir do próximo pregão, aumenta essa chance de uma possível compra na SUSB5. BBAS3 fechou o pregão com um candle lá de indefinição também, só que com o corpo mais lá para a mínima do candle, quase que, se não tivesse tanta sombra aqui, quase que um martelo invertido, que seria um padrão de reversão, mas para gerar algum tipo de sinalização de reversão do movimento atual de baixo para um movimento de subida, teria que pelo menos superar os 22,46. O fato é que para buscar pegar compra contra a tendência também aqui em cima dos bancos, no caso aqui da BBAS3, o ideal seria na BBAS3 que gerasse fundo ascendente já acima dos R$ 22,00, que tivesse já um movimento fechando acima dos 22,11, aqui no gráfico de 15 minutos, e depois fundo ascendente acima dos R$ 22,00 seria a alternativa de compra de day trade na BBAS3 a partir aí do próximo pregão. Não muito para swing trade, dependendo do encaminhado pregão, pode até carregar para um pregão seguinte. CROT 3 fechou mal, queda de 4,14%. Não fechou tão mal, deixou uma sombra aqui inferior grande. Na última hora de pregão realmente reagiu 2,96%. Mas o fato principal é que fechou abaixo da zona de suporte. Então, de maneira muito simples para mim, se esse papel não voltar a trabalhar acima ali, não gerar um movimento acima dos R$ 17,00 e depois proporcionar algum fundo ascendente no gráfico diário acima, ou fundo ascendente, alguma lateralização que gere algum sinal de força acima desses 16,55, eu não vejo entrada mesmo contra a tendência na CROT 3. Aí teria também que trabalhar de alguma forma para day trade. E mesmo assim ainda vejo um day trade um pouco apertado nessa ação. Se ela, na realidade, tentar subir aqui e perder força nessa região 16,50, 16,60, de 16,50 até 16,60, se perder força nessa faixa de preço, abre a possibilidade de se trabalhar na venda, até mesmo de day trade, na CROT 3. Então, o cenário gráfico dessa ação reverteu aqui para baixa no curto prazo pelo gráfico diário. Quem fechou muito mal no pregão de hoje, Gol. Gol fechou com queda de 10,29%. E com isso, com esse movimento forte para baixo, ela anulou qualquer tendência de alta de curto prazo que ela tinha, iniciou um movimento de baixa no gráfico semanal, coerente até em cima de um patamar de resistência. Então é um papel que correções ficaria mais para deixar a correção acontecer, não tentar pegar em termos de swing trade e buscar planejar a venda
dependendo da forma como ela vier a trazer um movimento de correção. O patamar importante de resistência para esse papel já fica na faixa dos 13,40, 13,50. É uma região que ela, vamos dizer assim, não deveria ter perdido em termos de sinalização de força por parte dos compradores, veio o contrário, veio sinalização por parte dos vendedores e, consequentemente, o ativo está um pouco mais para iniciar uma tendência de baixa de curto prazo. Próximo nível de suporte, a região dos R$12 para esse ativo até 11,85. E por último, o Detex 3. Detex 3 é ativo que está em tendência de baixa, topos e fundos ascendentes e até agora sem demonstrar muita força para subir. Fez uma correção muito pequena aqui de uma perda de suporte, aí caiu um pouco mais, devido a uma correção pequena, não caiu tanto assim, agora vai fazendo uma correção um pouco maior, dependendo da sinalização aqui que ainda vem acontecer para baixo, seria um ativo ainda para se trabalhar na ponta vendedora, visto que a tendência é de baixa no gráfico diário, a tendência de baixa no gráfico semanal, então é um ativo um pouco mais alinhado para baixo nesse momento. Aborta essa possibilidade de venda se tiver um movimento muito forte, principalmente voltando para cima de R$ 7,90 ou R$ 8,00, que seria o principal patamar de resistência para essa ação. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.